Galera, em One Piece existe uma leva massiva de diversos mistérios que ainda não foram revelados para os fãs. Por isso, neste vídeo, eu resolvi reunir os 100 maiores mistérios de One Piece. Mas galera, esse vídeo deu muito trabalho, então já deixa o like aí embaixo, seu like é super importante e super vai ajudar o canal. Aproveite e já se inscreva aí embaixo e ative o sino das notificações, assim você não perde toda vez que tem vídeo novo. Então vamos para os mistérios. 1. O que é One Piece? O tesouro deixado por Joy Boy e encontrado por Roger e sua tripulação ainda é um mistério. Um tesouro que mudará a história do mundo e que vai além de riqueza e de poder. 2. Porque Gold e Roger riu após chegar em Laugh Tale. Outro mistério é o motivo do Roger ter tido uma crise de risada junto de sua tripulação após eles chegarem em Laugh Tale. Será que o Luffy também vai rir quando chegar lá? 3. Quem é o homem que conversa com o Crocus? Quem estava falando com o Crocus nessa história de capa? Scooper Gaban, Chique o Leão Dourado, quem será que era? 4. Onde está Scooper Gaban e os outros tripulantes do Roger? Uma dúvida que eu tenho há muito tempo é onde estão os outros tripulantes do Roger? Será que todos estão em alguma ilha diferente da Grand Line? Fica um mistério. 5. O que é a voz de todas as coisas? A única coisa que sabemos é que o Momonosuke, Luffy, Roger e Oden conseguem escutar essa voz. Mas por que só eles? Será que o Barba Negra também não consegue escutar? Fica a dúvida. 6. Onde está e o que é o ovo no Oro Jackson? Fica a dúvida, galera. Por que e o que é aquele ovo no gigante navio do Roger? Será alguma arma ancestral, sendo essa Uranus? 7. Onde está o Oro Jackson? O incrível navio do Roger e sua tripulação. Onde está o Oro Jackson? Será ela a arma ancestral Pluton? 8. Como a arma ancestral Pluton foi parar no país de Wano? Acreditávamos sempre que ela estava em Alabasta, mas nos capítulos mais recentes foi nos revelado que a arma ancestral sempre esteve no país de Wano. Como e quando ela foi parar lá? 9. O que é Uranus? Falando agora de outra arma ancestral, a Uranus ainda é um mistério. Será que ela tem o poder de mexer com os céus? Onde está Uranus? Será que está com o exército revolucionário? 10. Qual o objetivo por trás da criação das armas ancestrais? Como elas foram feitas? E também qual o objetivo por trás desta criação? Será que eram as antigas armas usadas por Nika, o deus do sol? Fica a dúvida. 11. Quais os poderes de Rox de Shebeck? O inimigo mais poderoso que o Roger já enfrentou. E obviamente que por trás deste grande pirata tem que ter um enorme poder. Será que ele é um antigo usuário da Yami Yami no Mi que hoje em dia pertence ao Barba Negra? 12. Chique voltará para a obra. Outro personagem que é canônico e ainda não deu as caras na obra. Ele é o Chique, o Leão Dourado. Será que ele voltará para a obra no flashback do incidente de God Valley? 13. O que motivou a batalha de God Valley? Falando agora de God Valley, o que motivou a batalha que foi feita lá? Será que o Shebeck realmente queria dominar o mundo e por isso o Garp e o Roger se juntaram para derrotá-lo? 14. O que é e onde está o tesouro do Capitão John? O tesouro deixado pelo Capitão John ainda é uma incógnita. Será o Road Poneglyph? Fica a questão. 15. Quais as intenções e o poder de Shanks? O Ruivo esconde diversos segredos. Quais suas verdadeiras intenções e poder dentro da obra? 16. Por que o Shanks chorou quando Roger voltou de Laugh Tale? Outro mistério muito misterioso é o motivo do Shanks ter chorado após o Roger voltar de Laugh Tale. Será que tem a ver com o cenário atual que o mundo de One Piece se encontra? 17. Qual a origem de Bug e de Shanks? Filhos do Shebeck. Qual a origem de Bug e de Shanks dentro da obra? 18. Quem é o pai do bebê da Makino? Como a Makina ficou grávida e quem é o pai do bebê? Será Shanks o homem que abandonou sua filha e resolveu criar outro? Fica a dúvida. 19. Qual é o relacionamento entre Shanks e os Gorosei? O Shanks conversou de igual para igual com os Gorosei, mas fica a dúvida. Qual o relacionamento que eles têm? 20. Quem é o certo pirata mencionado pelo Shanks? Luffy, Bug ou Barba Negra? Quem é o pirata que Shanks mencionou em sua conversa com os Gorosei? 21. Como Bug virou Yonko? No capítulo 1053 descobrimos que o Bug acabou virando Yonko. Agora como ele virou e o que está por trás deste acontecimento ainda não sabemos. 22. Quando Tite fez a cicatriz em Shanks? Em qual período da história o Shanks recebeu aquela cicatriz em seu rosto? Só sabemos que foi o Tite que fez ela. 23. Como Barba Negra comeu duas Akuma no Mi? Será que a teoria das 3 pessoas pode ser verdade? O que sabemos é que o Tite tem 2 frutas, mas não sabemos como ele conseguiu quebrar esse tabu dentro da obra. 24. Qual o passado do Barba Negra? Onde ele nasceu, como cresceu, seus pais e sua família? Qual o passado do Barba Negra dentro da história? 25. Qual a relação entre Barba Negra e Rox de Shebeck? O Barba Negra está hospedado na
na mesma ilha que os Piratas Rocks foram formados. Seu navio se chama o Sabre de Shebeck. Então qual a sua relação com o mesmo? 26. Porque o Barba Negra nunca dorme. O garoto que nunca dormiu na batalha contra os piratas do Roger. Porque o Teach nunca dorme. Será seu transtorno de identidade? 27. Porque o Barba Negra é referido como eles e não como ele. Após o Luffy encontrar o Barba Negra, o Zoro acaba se referindo ao Barba Negra como eles e não como ele. Será que tem 3 pessoas dentro do Barba Negra? 28. Porque o Kuzan se tornou um tripulante do Teach. Após lutar contra o Akainu, o Kuzan acabou deixando a marinha e acabou se aliando para o bando do Teach. Será que o Kuzan está infiltrado e na verdade ele é um membro da Sword? Fica um mistério no ar. 29. O que motivou o Dragon a virar um revolucionário? Sabemos que ele estava presente na execução de Roger, então qual o motivo por trás do Dragon ter se tornado um revolucionário? Será que na verdade ele viu a injustiça no mundo e resolveu se rebelar contra o governo mundial? 30. Qual é a recompensa de Monkey D. Dragon? O homem mais procurado e perigoso do mundo. Então por este motivo, qual a sua recompensa? Será que ele tem alguma recompensa muito maior do que a do Roger? Ou será que ele não tem nenhuma? 31. Quais os poderes do Dragon? Será uma Akuma no Mi do vento? Ou será que ele tem em posse a arma ancestral Uranus? Quais os seus verdadeiros poderes dentro da obra? 32. Qual o significado por trás da determinação dos D? Sabemos que cada um possui uma determinação totalmente diferente, mas que juntas formam uma só. Então qual o significado por trás dela? 33. Porque todos os D morrem com um sorriso no rosto. Roger morreu sorrindo, Ace morreu sorrindo e o Luffy quase morre sorrindo. Porque todos eles morrem sorrindo. Será algo relacionado com a determinação dos D? 34. Quem é a mãe do Luffy? Será que Crocodile na verdade não é a mãe do Luffy? KKKKKK. 35. O que aconteceu com a família do Luffy? Sabemos que o Garp é avô do Luffy e que o Dragon é o pai do mesmo. Mas o que aconteceu com sua família? O que aconteceu na verdade com a família Monkey? 36. Como o Zoro recebeu sua cicatriz no olho esquerdo? Após treinar com o Mihawk, o Zoro ganhou um enorme poder, mas também ganhou uma cicatriz em seu olho. Será um poder oculto ou será que é somente uma cicatriz? 37. Quem são os pais biológicos do Zoro? Shimosuke Oshimaru é o pai do Zoro? Qual é a relação do Zoro com esta família? Quais os seus pais biológicos? 38. O que aconteceu com a morte que o Zoro viu em Wano? Um dos maiores mistérios de Wano é quem é ou o que é aquela morte que apareceu para o Zoro. Será alguma alucinação, um efeito do remédio que ele tomou ou o poder de sua espada Ema? Fica a questão. 39. Quem é o Dr. Vegapunk? Provavelmente o homem mais inteligente que existe em One Piece. Será Vegapunk o criador das Akuma no Mi? E por que ele começou a trabalhar para o governo mundial? 40. Porque a fruta do Momonosuke é considerada uma falha? Criada por Vegapunk, a Akuma no Mi do Momonosuke é uma falha. Mas por quê? Será que ela não é capaz de despertar assim como as outras Akumas no Mi? Ou será que ela não possui uma forma híbrida? 41. Como um objeto consegue comer uma Akuma no Mi? Espadas com Akuma no Mi, armas com Akuma no Mi. Como o Vegapunk conseguiu fazer isso? 42. Porque o Kuma foi modificado pelo governo mundial. Kuma acabou se voluntariando para se tornar uma arma viva, mas os motivos ainda são desconhecidos. Será que descobriram sua verdadeira identidade como revolucionário? Fica a questão. 43. O que é SSG? Após a abolição dos Chichibukais, um novo equilíbrio teria que surgir para o mundo. Por isso, o governo mundial acabou se juntando com o Vegapunk e juntos eles criaram a SSG, uma arma capaz de substituir os Chichibukais. Mas o que é essa arma? 44. Quem escreveu a enciclopédia das Akuma no Mi? Eis a questão. Quem escreveu aquela gigante enciclopédia das Akumas no Mi? Um livro gigante com todas as Akumas no Mi da história. 45. Qual o segredo por trás do despertar das frutas? O despertar é concedido ao usuário quando ele atinge o controle máximo e o poder máximo de sua Akuma no Mi. Mas qual o segredo por trás do despertar das frutas? 46. Qual a origem das Akuma no Mi? As Akuma no Mi ainda são um mistério dentro da obra. Qual a sua origem? Quem as criou? Tá aí uma coisa que eu e muita gente quer saber dentro da obra. 47. Por que comer uma Akuma no Mi te torna incapaz de nadar? Após comer uma Akuma no Mi, a pessoa que consumiu ela se torna incapaz de nadar. Mas por que isso acontece? Será que o demônio dentro da fruta não é capaz de nadar e por isso o ser humano que a consome também não é capaz? 48. Quem é Im-sama? Aquele que está acima de todos e que está sentado hoje em dia no trono vazio. Essa figura imponente é homem ou mulher? Qual a sua origem e seus poderes? 49. Qual o segredo do chapéu de palha gigante? Na terra sagrada de Mary Joyce está guardado um chapéu de palha gigante. Mas por que existe um chapéu
chapéu de palha gigante. Será que o Luffy usará esse chapéu de palha na sua forma gigante do Gear 5? Fica a dúvida. 50. Qual o segredo do chapéu de palha do Luffy? Um chapéu que foi do Roger e que foi passado para o Shanks e que anos depois logo foi passado para o Luffy. O maior tesouro do garoto do chapéu de palha é o seu próprio chapéu, mas qual o segredo por trás dele? 51. O que é o tesouro nacional de Mary Joyce? Um tesouro inimaginável e que se encontra na terra sagrada de Mary Joyce. Será que o tesouro na verdade não seria o próprio chapéu de palha gigante? 52. O que é ou quem é a luz que Im-sama quer apagar? Sabemos que o Im-sama quer apagar algo ou alguém da história. Será que Luffy e todos os D devem morrer? Ou será que ele pretende apagar outro século, assim como ele fez com o século perdido? 53. Quem são os Gorosei? Juntamente Im-sama, os Gorosei ainda são um mistério dentro da obra. Quem são aqueles velhotes? 54. Quem recebeu a juventude perene da Ope Ope no Mi? Sabemos que em algum tempo do passado, alguém já conseguiu a juventude eterna. Será que foi o Im-sama e por isso que ele está vivo até hoje? 55. O que aconteceu no final do Reverie? Sabemos que houve algo com o Rei Cobra e uma tentativa de assassinato. Mas o que de fato aconteceu? Será que o Sabo realmente foi morto e a princesa Vivi? Aonde ela está? 56. Quais são os poderes do Ryokugyu? O Ryokugyu apareceu no país de Wano recentemente e demonstrou alguns poderes, mas ainda não sabemos qual a sua fruta. Eu chutaria em uma Zoan de algum deus da floresta. 57. Qual é a relação de Kuma e da Bonnie? A Bonnie é uma das personagens mais misteriosas de One Piece e ela tem alguma relação com Bartolomeu Kuma, ao ponto até mesmo de se infiltrar no Reverie para salvá-lo. 58. O que aconteceu com os Chichibukai? Os Chichibukai eram piratas que se aliaram ao governo mundial, mas acabaram sendo abolidos e substituídos pela SSG. Mas onde eles estão? O que aconteceu com cada um deles? 59. Qual a origem de Edward Weevil? O homem mais forte do mundo ainda é um mistério, onde até mesmo fez um suposto filho, sendo esse Edward Weevil, que até se parece um pouco com seu pai. Qual a sua origem na história de One Piece? 60. Qual o segredo que Ivankov sabe sobre Crocodile? Foi nos revelado que o Crocodile esconde um segredo. Será que na verdade o Crocodile na verdade não é a mãe do Luffy? 61. Por que o Luffy fica branco após ativar o Gear 5? Em um ano, na luta do Luffy versus o Kaido, o Luffy ativou o seu Gear 5 pela primeira vez, conseguindo incríveis poderes e uma aparência totalmente branca. Mas se Nika é o deus do sol, por que o Luffy ganha uma aparência branca? Não faz nenhum sentido. 62. Como a doutora Kureha tem uma idade tão avançada? A doutora Kureha é muito velha, possuindo simplesmente a idade de 141 anos. Mas como ela tem essa idade? Será que na verdade a cirurgia perene na real foi feita nela? 63. Qual o status atual do Gekko Moria? O Gekko Moria foi visto pela última vez na ilha de Hashinozu, onde os piratas do Barba Negra estão hospedados. Mas o que será que aconteceu com ele? Será que o Barba Negra o matou e roubou sua fruta? Ou será que ele se juntou com um bando do Tite? 64. Qual a raça do Kaido? O Kaido ainda é um personagem cheio de mistérios, e um deles é sua raça, já que ele comentou sobre uma possível raça dos Onis. Mas será que essa raça de fato existe? 65. Onde está o Road Poneglyph de Kaido? O final de um ano está muito próximo, e ainda não sabemos a localização do Road Poneglyph do Kaido. 66. Quem arrancou o braço do Kid? O Kid se aliou com outros supernovas para derrotar o Imperador do Mar, Shanks, mas nesse embate ele acabou perdendo o seu braço. Mas quem o arrancou? Será que foi o próprio Shanks ou foi outro membro de sua tripulação? 67. Porque as fronteiras de Wano devem ser abertas. O país de Wano é cheio de mistérios, e um desses mistérios é o motivo no qual Wano deve ter suas fronteiras abertas para o mundo. 68. Por que e como as espadas Kitetsu são amaldiçoadas? Sabemos que as espadas Kitetsu são amaldiçoadas, mas como e por que elas são assim? Será que tem demônios dentro dessas espadas? 69. Quais são as informações no diário de bordo do Oden? Sabemos que a Yamato leu as informações do diário do Oden, e sabemos que tem algumas informações valiosas, mas não tem nada sobre Laugh Tale. Mas então, quais são as informações além das que já foram reveladas? 70. Como funciona a técnica para escrever os poneglyphs? Sabemos que o clã Kozuki consegue ler e escrever os poneglyphs, mas como funciona a técnica para escrevê-los? 71. De qual material é feito os poneglyphs? Os poneglyphs até agora são grandes pedras indestrutíveis, mas de qual material eles são feitos? 72. Com quem está o último Road Poneglyph? O último Road Poneglyph é um mistério, e aonde ele está? E será que tem alguma relação com o tesouro do
Capitão John e com o Bug. 73. O que é um amanhecer do novo mundo? Sabemos que Joy Boy trará o amanhecer para o novo mundo, mas quando, como e o que é o amanhecer? 74. O All Blue existe? Se sim, onde ele se localiza? O sonho do Sanji é ver o All Blue, e sabemos que é um mar com todos os peixes e raças existentes na obra, mas onde ele vai se localizar? 75. Porque é sempre de dia em Enies Lobby, e Enies Lobby sempre está de dia, nunca anoitece por lá. Será que foi o despertar da fruta do Kizaru que deixou a ilha naquele estado? 76. Porque não há correntes marítimas ou vento no Calm Belt? Até agora é o mar mais tranquilo de One Piece, porque não há correntes marítimas em Calm Belt e muito menos ventanias. 77. Como Luffy destruirá a ilha dos Tritões? Foi dito uma vez que o Luffy destruirá a ilha dos Homens Peixes, mas quando e como ele fará isso? 78. Qual foi o crime cometido por Zunisha? Zunisha ainda é um mistério em One Piece. Sabemos que ele está vagando pelo mundo há muito tempo, e que no passado ele cometeu um crime. Será que esse crime tem a ver com a ilha de Zou? 79. Quando o Enel voltará para o enredo principal? O Enel, após ter sido derrotado pelo Luffy, acabou indo para a Lua, mas quando ele voltará para o enredo principal? Será que o Uroji não será essa brecha que trará a volta do Enel para a obra? 80. O que é a Lua? A Lua em One Piece ainda é um mistério muito grande. O que tem de tão especial nela? E por que os Minks só se transformam quando ela está cheia? 81. O que são os automatas presentes na Lua? Após o Enel ir para a Lua, ele acabou religando diversos automatas nela, mas qual a origem deles e por que eles estão na Lua? 82. Se o Enel é um Birkan, porque ele não possui asas? Um dos maiores mistérios que cercam o Enel é o motivo dele não ter asas mesmo sendo um Birkan. Será que alguém no passado as arrancou? 83. Como a raça do King foi extinta? O King é o único sobrevivente da raça lunária, mas como ela foi extinta? Será que na verdade o governo mundial não aplicou um Buster Call pra cima deles? 84. Para que serve a ponte de Tequila Wolf? Uma imensa ponte. Como e por que ela foi criada? Qual o objetivo por trás da criação desta imensa ponte? 85. Quem compôs a música Binks no Sake? A música mais misteriosa dos animes. Quem compôs essa música? Será que na verdade não foi Nika nos tempos passados? 86. Qual o antigo nome de Onigashima? Onigashima foi o palco principal da batalha do Luffy dos Chapéus de Palha versus os Piratas das Feras, mas sabemos que a ilha na verdade não se chama Onigashima. Então qual o antigo nome dela? E onde ela se localizava? 87. Hawks e Drake realmente morreram? No capítulo 1052, o Drake e o Hawks apareceram bastante feridos, e após o diálogo entre eles, eles acabaram caindo. Será que eles morreram ou será que somente desmaiaram? 88. O que aconteceu com o Kaido e com a Big Mom? O Kid e o Law derrotaram a Big Mom, e o Kaido foi derrotado pelo Luffy, e ambos acabaram caindo no magma, mas após isso o Oda não deixou claro se eles realmente morreram, ou se eles estão vivos. 89. O que aconteceu com a tripulação da Big Mom? A Big Mom veio para o ano junto de seus filhos, mas o navio deles acabou sendo derrubado pelo King, e depois foi derrubado pelo Marco. Depois disso eles nunca mais apareceram. Aonde será que eles estão? 90. Porque o Rayleigh é chamado de o Rei das Trevas? O Rayleigh é o braço direito do Roger, e sempre é chamado de Rei das Trevas. Mas por que ele tem esse título? Será que é porque ele vivia nas sombras do Rei dos Piratas? 91. Aonde está Laugh Tale? Sabemos que o Luffy está muito próximo de se tornar o Rei dos Piratas, mas para isso ele terá que achar Laugh Tale, que provavelmente é a última ilha. Mas aonde está localizada ela? 92. Onde está o Caribou? O Caribou apareceu pela última vez dando comida para que o Luffy se recuperasse e voltasse a lutar contra o Kaido. Após isso ele sumiu e não apareceu mais. Então onde será que ele está nesse momento? 93. O que aconteceu no Século Perdido? O Século Perdido tem esse nome, pois foi os tempos apagados da história. O que será que aconteceu nesse período para ele ter sido apagado da história? 94. O que o Barba Negra foi buscar? O Barba Negra e sua tripulação, após lerem as notícias do Reverie, acabaram zarpando para pegar algo, e ao que tudo indicava era a arma ancestral Pluton, mas sabemos que na verdade a Pluton está em um ano. Então o que o Barba Negra foi buscar? 95. Quem vivia no Reino Antigo? O Reino Antigo, assim como o Século Perdido, é um dos maiores mistérios de One Piece. Será que todas as famílias dos D moravam nesse reino, e por isso o governo mundial apagou o Século Perdido da história? 96. Por que o Shanks roubou a Hito Hito no Mi do Luffy? Ainda não sabemos o motivo do Shanks ter furtado o navio da marinha. Será que ele realmente estava atrás da Yami Yami no Mi e acabou se confundindo com a Hito Hito no Mi do Luffy? Ou será que tem algo a mais por trás desta história? 97. Qual o despertar da Zoan? Até hoje não vimos nenhuma Zoan despertar de fato, a não ser as Zoans dos carcereiros de Impel Down. Será que o Kaido já tem sua fruta despertada, ou será que ele ainda vai
despertar em algum momento da história caso ele ainda esteja vivo. 98. Quais as consequências do Gear 5? O Luffy possui diversos Gears, e cada um deles traz consequências para o mesmo. Então qual seria a consequência por o Luffy usar o Gear 5? Ou será que não existe nenhuma consequência? 99. Porque o Akainu odeia piratas? O seguidor da justiça absoluta? Porque o Akainu repudia os piratas? Será que sua família foi morta por eles quando o Akainu era uma criança e por isso ele tem esse ódio todo dos piratas? 100. Qual era o nome do Reino Antigo? O Reino Antigo é muito importante para a história principal e para revelar o que aconteceu no século perdido. Então qual o nome do Reino Antigo? Ou será que ele não possuía nenhum nome? Galera, eu sei que faltou alguns mistérios nessa lista, mas não deu para colocá-los nesse vídeo, já que ele iria ficar muito grande. Comenta aí embaixo qual mistério que você mais quer que seja revelado na obra. Pra mim, o One Piece obviamente é um mistério que eu mais espero que seja revelado. Comenta aí embaixo, ok? Aqui na tela estão passando outros vídeos que talvez você possa gostar. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!